Hora aqui da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui com a gente. Meu querido, conta mais então o que vem de prioridade aí na agenda da Rosa Riscala hoje. Bom dia, Débora. A eleição entrou de vez aí no preço dos ativos brasileiros, depois que o JP Morgan reduziu a recomendação para o país de compra para neutra e alertou aí para o aumento da volatilidade do mercado doméstico até outubro. A sinalização do banco reforçou aí a saída dos estrangeiros da Bolsa Brasileira. Apenas na semana passada, quase 6 bilhões de reais em capital externo já bateram em retirada. E o mercado aguarda para saber quanto de capital gringo deixou a bolsa ontem, aí depois, né, desse relatório, dado que a gente só vai conhecer amanhã. No relatório que causou esse alvoroço na bolsa e também fez o dólar subir quase 1% aí para casa dos R$ 5,16, o JP Morgan afirma que o atual ciclo de redução da taxa Selic está perto do fim, enquanto a economia desacelera e o crédito se deteriora. A expectativa do banco é de apenas mais um corte de 0,25 ponto percentual da Selic em setembro, seguido aí de uma longa pausa, pelo menos até o segundo trimestre de 2027. Além do juro alto, o JP Morgan cita a eleição presidencial, que acrescenta outra camada de incerteza. Na avaliação do banco, os ativos brasileiros ainda carregam pouco prêmio eleitoral e a volatilidade tende a aumentar à medida que outubro se aproxima. Além desse relatório bombástico do JP Morgan, outra notícia que também fez preço nos ativos por aqui foram as pesquisas, a CNT-MDA e a Futura, que reforçaram aí a liderança de Lula e aumentaram a preocupação dos investidores com a condução da política fiscal no próximo governo. Essa combinação de incerteza eleitoral, juros reais elevados, baixo crescimento e déficit fiscal ajuda nessa fuga de dólares do país e sinaliza um mercado mais agitado a partir de agora até o final de outubro, quando tivermos o resultado da eleição, Débora. De fato, Theo, enquanto as eleições, já começam a dominar as atenções por aqui, lá fora é dia de CPI, né? Qual que é a expectativa, então, dos economistas para a inflação americana? Pois é, essa disparada recente do petróleo ela aumenta a importância desse CPI de julho, que vai ser divulgado daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã. O dado ele pode recalibrar as apostas aí para a decisão do Fed de setembro, depois que o payroll fraco reduziu, as expectativas para uma alta de juros nos Estados Unidos. A expectativa dos economistas é que o CPI mostre uma alta de 0,1% em julho na comparação mensal, após uma queda de 0,4% em junho. No acumulado de 12 meses, a inflação ao consumidor americana deve desacelerar levemente, de 3,5% para 3,4%. Se a inflação vier acima do esperado, certamente o mercado vai reavaliar as apostas de alta dos juros para setembro. Já uma leitura benigna reforçaria aí a possibilidade de manutenção das taxas, embora o Fed ainda tenha mais dados para analisar até lá. Ainda sairão os números de emprego e de inflação de agosto, antes da próxima reunião de política monetária. Enquanto isso, a guerra entre Estados Unidos e o Irã continua aí sem um sinal de acordo e mantém o petróleo do tipo Brent perto dos $90 por barril. Ontem, as Forças Armadas dos Estados Unidos dispararam 2 mísseis contra um cargueiro de bandeira panamenha que teria tentado furar o bloqueio americano aos portos iranianos. Ao mesmo tempo, o governo de Teherã ampliou aí as condições para reabrir o Estreito de Hormuz, vinculando a abertura da passagem marítima ao encerramento dos conflitos em outras partes do Oriente Médio, incluindo o Líbano e a faixa de Gaza. Autoridades iranianas também advertiram que a inclusão da questão militar nas negociações será complexa e difícil, enquanto a Guarda Revolucionária ameaçou atingir a infraestrutura de energia e sistemas ligados de internet na região em caso de novos ataques. As declarações contrastam aí com sinais mais otimistas dos mediadores. Autoridades do Paquistão afirmaram que os Estados Unidos e o Irã estão próximos de algum entendimento, enquanto o Catar disse que as negociações alcançaram um estágio avançado. Já Donald Trump afirmou que continuará usando a pressão econômica contra Teherã durante as negociações e não descartou a retomada dos ataques militares. A exigência de lado a lado, as exigências vêm reduzindo aí as expectativas para uma solução rápida para a liberação do Estreito de Hormuz, Débora. Bom, e além de continuar de olho na guerra, o que mais temos então na agenda dos mercados para essa quarta-feira, Theo?
Lá fora, o petróleo segue aí no centro das atenções por causa dos relatórios mensais da OPEP e da Agência Internacional de Energia, AIE, que saem agora cedo, com novas estimativas aí de oferta, de demanda e também os efeitos da guerra sobre o mercado global. Às 11h30 da manhã, o Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga o dado semanal de estoques de petróleo no país. Aqui no Brasil, destaque da agenda é a pesquisa mensal de serviços de junho, que sai daqui a pouquinho às 9 da manhã. Os economistas esperam aí uma queda de 0,2% dos serviços em junho, na comparação mensal, após um recuo de 0,4% em maio. Mas as estimativas estão variando bastante. Aí tem gente esperando desde queda de 1,6% até uma alta de 0,7% para esse dado mensal de junho. Na comparação anual, a previsão é de um crescimento aí de 1,2%, após uma alta de 0,4% no mês anterior. De tarde, às 2h30, o Banco Central divulga o dado semanal do fluxo cambial. E ainda teremos a safra de balanços do segundo trimestre, né, que está carregadíssima hoje. Só para citar alguns dos resultados que teremos hoje, teremos o Banco do Brasil, a CSN, Suzano, Casas Bahia, Equatorial Energia, Apvida, MRV, Redditor, Sabesp, Copasa, Minerva, Ultrapar, Cogna, CVC e Qualicorp. E a lista não é nem metade disso, Débora. É isso, Theo. A gente vai acompanhando aqui todos esses resultados, meu querido. Muito obrigada. Boa quarta-feira. Até amanhã, Theo. Até amanhã. Tchau, tchau.